Uso dos set points e parâmetros básicos para ganho de peso sem programa interno no WT21 painel. Nessa videoaula nós vamos ver uma modalidade de funcionamento do WT21 painel, onde ele usa a OP05P, né, e uma OP05E aqui que está fora dele. A OP05P foi instalada no interior do indicador e a OP05P foi acoplada ao conjunto WT21P mais o OP05P. E a modalidade que nós vamos usar aqui é o SQ01 igual a 1, onde ele vai fazer um ganho de peso sem programa interno. Ele vai usar as saídas digitais vinculadas aos set points 1, 2 e FFAL, que seria o set point 3, são 3 cortes para ganho de peso, né? Simplesmente para notificar um dispositivo interligado nessas saídas aqui, na saída 2, 3 e 4, o momento em que foi atingido ou não os set points pré-parametrizados no dispositivo. Então o que ele vai fazer? Você vai interligar as saídas 2, 3 e 4 a um CLP ou a uma placa dedicada aí que faz o controle dos mecanismos que jogam o material em cima da plataforma, e esse dispositivo vai, com base nessas informações, se chegou ou não nos set points que você parametrizou, como que ele vai fazer a máquina funcionar, ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ver como está o valor de SQ01. SQ01 é o parâmetro mais importante do WT21. Para entrar no parâmetro SQ01, você segura o Enter aqui apertado e aperta a tecla F. Tá? E tem que ir até o parâmetro 10SQ. Tá? 10SQ. Entrando em 10SQ, você vai no parâmetro SQ01, que é exatamente isso que nós estamos falando. Nesse caso, nós vamos fazer ganho de peso sem programa interno, a SQ01 tem que estar igual a 1. Tá? O resto dos parâmetros pode estar como parâmetro de fábrica. Tá? Nós vamos usar sempre aqui nessa demonstração o dispositivo com os parâmetros de fábrica. Tá? Ele vem, SQ01 vem igual a 1, tá? De fábrica. Mas é sempre bom dar uma olhada lá e ver se ele realmente está assim. Então, de fábrica também, as saídas 2, 3 e 4 são respectivamente SP1, SP2 e FFAL, ok? Então vamos entrar agora, vamos fazer a parametrização dos set points, tá? De fábrica, o botão F ele vem com a função de acessar a tela de set points. Então apertou o FFAL, você tem aqui um final. Um final é onde você vai colocar quanto você quer dosar. Efetivamente aqui você vai dizer, eu quero dosar tantas gramas, tantos quilos, né? Tantas toneladas. Então você entra aqui, ó, nesse caso eu vou pedir para ele dosar 10 gramas. Então nós vamos dosar de 10 em 10 gramas. Tá? No 2SP1 nós vamos colocar o primeiro corte. Né? O set point aqui vai dizer assim, ó, quando é para ele atuar. No WT21 painel, os set points são, a lógica dos set points é assim, quanto falta para chegar no peso-alvo. Então se nós colocamos 10 no peso-alvo, e eu colocar por exemplo 7 aqui, é quando faltar 7 gramas para chegar no peso-alvo, ou seja, se são 7 gramas para chegar em 10 gramas que é o nosso peso-alvo, quando tiver 3 gramas na plataforma, ele vai fazer o corte, ok? Depois nós vamos ver por que é assim, quanto falta para chegar no peso-alvo. Observe que ele está vinculado não a um valor que você escreveu aqui, fixo, mas ele está vinculado diretamente ao peso-alvo, né? Então, quando faltar 7 gramas para chegar no nosso peso-alvo, que nesse caso é 10 gramas, ele vai atuar esse primeiro relé aqui. Então ele vai ligar esse relé quando tiver com essa condição, faltando 7 gramas para chegar no peso-alvo, ok? 2SP2 é o segundo corte, né? Então o nosso segundo set point que está vinculado aqui, ó, à saída 3. SP2 de fábrica, ele vem vinculado à saída 3, tá? Tudo isso aqui é editável, mas nós estamos usando como vem de fábrica para facilitar o entendimento, okay? Então, ó, quando faltar 4 gramas para chegar no peso-alvo, nosso peso-alvo é 10 gramas, né? Ele vai, são 10 gramas, né? Aí ele vai atuar o segundo corte. Se são 4 gramas para chegar em 10, significa que quando tiver 6 gramas sobre a plataforma, ele vai fazer o corte, ok? E no 4FFAL, nós vamos deixar 0 aqui, tá? Então quer dizer, se falta 0 para chegar no peso-alvo, significa que é exatamente quando tiver no valor do peso-alvo. Então, se o nosso peso-alvo são 10 gramas e não falta nada para chegar nele, ele vai fazer o corte quando eu tiver com 10 gramas sobre a plataforma, ok? Ok, parametrizamos aí os set points. Já vamos ver o funcionamento agora. Então eu vou começar a colocar peso aqui, ó, eu vou colocar 2 gramas na plataforma. Observe que eu coloquei 2 gramas, nenhum dos relés ligou, tá? Né? A gente vê aqui que os LEDs indicativos aqui, nenhum deles ligou, né? Por quê? Porque nós dizemos que o primeiro corte só vai ocorrer quando faltar
7 gramas para chegar no peso-alvo. Nosso peso-alvo é 10. Se são 7 gramas para chegar no peso-alvo, é quando eu estiver com 3 gramas sobre a plataforma. Então eu vou colocar mais 1 grama aqui. Olha só. Quando eu coloquei 1 grama, observe aqui, ó, nós conseguimos ver o relé, que o relé 2, que é a saída 2, né, que está vinculado ao primeiro corte, SP1, ele acionou. Ou seja, está faltando 7 para chegar no peso-alvo, então ele acionou e está avisando lá o dispositivo que está acoplado às saídas 2, 3 e 4. Ó, atingimos o primeiro set point pré-programado. E é isso que ele faz, ele simplesmente avisa, ele não está controlando a dosagem de nada, tá? Então é assim que é o SQ01 igual a 1. Observe que se eu voltar aqui, ó, para 2, ele vai desligar o SP1. Tá? Então funciona assim SQ01 igual a 1. Ele simplesmente informa o momento, se você está ou não, se você atingiu ou não o set point pré-programado. Tá? Vamos passar para o segundo set point, que ele vai ser quando faltar 4 para chegar no peso-alvo, então é quando eu tiver 6 gramas sobre a plataforma. Então, vamos lá, ó. Olha lá. Cheguei em 6 gramas, que são exatamente 4 gramas para chegar no peso-alvo, nosso peso-alvo é 10, né? Ele acionou o relé vinculado ao SP2, que é o segundo corte. Então observe que a saída 3, né, que é a saída vinculada ao SP2, ela ligou, ok? E depois a saída 4, ela só vai acionar quando eu colocar 10 gramas sobre a plataforma, ou seja, quando eu chegar no valor de peso-alvo, porque eu disse lá em 4FFAL que não era 0, né? 4FFAL ficou igual a 0. Então quando não faltar nada para chegar no peso-alvo, aí aciona o relé vinculado a essa função, né? E de fábrica é o relé 4 que está vinculado à função do FFAL, tá legal? Então, ó, coloquei 10, observe que ele acionou, né? Sempre, se eu abaixar aqui, ó, se eu tirar 1 grama ou 2 gramas aqui da plataforma, observe que o FFAL desligou. Voltando lá com o valor, ele aciona novamente. Então, é dessa forma que funciona o SQ01 igual a 1. Ele pode estar, essas saídas aqui podem estar ligadas a um CLP, a uma placa dedicada, e ele vai usar essa informação do momento do acionamento para depois ele ver como que vai controlar os dispositivos da máquina, ok? Se eu quiser cortar um pouco antes aqui, digamos que toda vez que eu chegar aqui, que ele avisa até a máquina fazer todo o processo de acionamento e desligar lá o dispositivo, vamos dizer que sempre passe 2 aqui, ó, tá? Você avisa aqui no momento correto, mas passa 2. Então você fala assim, poxa, seria interessante que ele cortasse 2 gramas antes, né? O último corte aqui ocorresse 2 gramas antes, porque eu estou cortando exatamente faltando 0 para chegar no peso-alvo e ele não está conseguindo, ele está sempre passando 2. Então você percebe que isso acontece toda hora. Você pode simplesmente, né, eu vou tirar o peso da plataforma, entrar aqui nos parâmetros e ir direto no FFAL, que é a queda livre. Entra aqui e fala para ele assim, ó, ao invés de quando faltar 0 para chegar no peso-alvo, agora vai ser quando faltar 2 para chegar no peso-alvo, eu quero que você já ligue, ok? Então eu mudei aqui o FFAL, vamos voltar lá para ver como é que a pesagem vai funcionar agora. Observe, ó, vou colocar aqui, né, vamos colocar aqui 2 gramas, né? Nada aconteceu, 3 gramas, SP1 foi acionado, o relé vinculado a SP1, que é o relé 2, vamos colocar aqui 6 gramas, observe que o SP2 acionou, o relé vinculado ao SP2 é o relé 3, né? E agora, ó, colocamos 7, ó, quando faltou 2 para chegar, que foi exatamente o que nós colocamos no FFAL, observe que ele já acionou o relé FFAL. Por quê? Porque a gente sabe que apesar dele ter cortado nesse momento aqui, ainda vai ter material caindo lá, que ao final vai completar a nossa dosagem, ok? Então lembrando que dosagem com SQ01 igual a 1, ele só informa o momento que o set point foi atingido, ok? Ele não está fazendo o controle dos dispositivos que colocam o material em cima da plataforma, da moeba ou do cinto, tá? Agora vamos entender por que a gente usa a lógica de quanto falta para chegar, né? Por que será que a gente usa essa lógica aqui no WT21? Para demonstrar isso, eu vou simplesmente mudar o valor do peso-alvo. Ó, eu vou entrar aqui no peso-alvo, é 10, eu vou colocar aqui, ó, 30, tá? Não vou mexer em mais nada. Os outros set points vão ficar como estava antes. O que vai acontecer?
automaticamente, como é sempre quanto falta para chegar no peso-alvo, e o peso-alvo é a referência para os meus cortes, meus set points, eles já vão acompanhar isso. Se eu mudo o peso-alvo, os outros set points, eles acompanham isso. Eles já vão automaticamente acompanhar. Eu não preciso ficar mudando todos eles, né? Se a minha máquina tiver uma repetibilidade boa em diversos valores de peso-alvo, né? Isso acontece, às vezes, a máquina, você pode, mudando só o peso-alvo, com os outros set points acompanhando, ele já consegue fazer a dosagem em diversos pontos. Às vezes a viscosidade do produto exige que você mude, mas se você mudar também, você vai perceber que vai mexer com poucos dígitos, porque você não precisa escrever um número com vários dígitos, não é um número completo, não é um valor com muitos dígitos que você vai ter que mudar. É simplesmente quanto falta. Então sempre às vezes uma casa, duas casas, no máximo 2 dígitos que vai ter esse valor lá de controle, né, para fazer os cortes, ok? Então, ó, eu mudei para 30 e não mudei nenhum outro set point. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Eu vou começar a colocar peso aqui, ó. Observa que eu já estou em 9, olha lá, e nenhum dos set points acionou. Por quê? Porque eles já entenderam. Ele falou assim, opa, mudou o peso-alvo, então agora não é mais quanto falta para chegar em 10, agora é quanto falta para chegar em 30. Né? Então, se é 7 para chegar no peso-alvo primeiro, ele vai ser com quanto? Com 23. Olha lá, quando eu cheguei em 23, ele automaticamente já sabe que é 7 para chegar no peso-alvo, meu peso-alvo é 30, então ele já cortou com 23. O próximo corte vai acontecer com 26. Olha lá, ele já se adequou com isso, ele já sabe que é assim. E o próximo vai ser com 28, tá? Porque é faltando 2 para chegar no peso-alvo e meu peso-alvo novo é 30, tá? Então são essas. É por isso que a gente usa essa lógica, né, para facilitar a alteração dos set points durante o funcionamento da máquina.